batismo do Espírito Santo tem um caminho reto com Cristo, evidenciado pelos olhos. Eu sou médico e trabalho com a dependência química, com pacientes drogados. Quando chegam lá na clínica que eu trabalho, alguns pacientes, você sabe que a problemática das drogas é muito séria. Pessoas, meninos de bem, pessoas de bem, tangenciam sua vida por infrações, por atos que maculam a sua vida espiritual e também se tornam, muitos deles, meliantes, acometeram atrocidade na vida de outras pessoas, até das pessoas de casa, né, para poder usar drogas ou então pelo efeito das drogas. E eu percebo que o olhar, quando a pessoa ainda não está, vamos dizer, livre das coisas do pecado, parece que Satanás fica aprisionando a pessoa ali, naquela situação da droga, e a pessoa, enquanto não tiver livre dessa influência das drogas, o olhar do paciente é um olhar que denuncia algo que é do mal. À medida que a gente implanta os diversos tratamentos, as diversas programações para abençoar aquela pessoa e fortalecer para tirar aquela pessoa do rumo das drogas. E também das programações é a espiritualidade, onde se fala a palavra de Deus, onde se dá testemunho de vidas recriadas, não é? À medida que vão tocando os corações daquelas pessoas que estão ali na clínica com a problemática da droga, à medida que a pessoa vai ficando fortalecida em Cristo, aí a gente percebe nitidamente o olhar do paciente, ele já se modifica. Eu não sei se você já foi, por exemplo, no presídio. Quando você vai ao contato daquelas pessoas que você sabe que cometeram delitos de várias ordens, principalmente ceifando vida de outras pessoas, você olhar para o olhar de um daqueles detentos, você vê algo diferente no olhar que não é bom. Mas quando a pessoa, independente do que já fez, qualquer que tenha sido atrocidade praticada por qualquer um de nós, no seu rumo de vida, nos seus erros pessoais, à medida que você vai tangenciando sua vida com firmeza em Cristo, onde você vai deixando que o Espírito Santo verdadeiramente atue na sua vida, transformando você, sendo recriado como a nova criatura em Cristo, até o seu olhar modifica. O seu olhar passa a ser um olhar, eu diria, aquele olhar santo, puro. Muitas pessoas dizem, eu não sei o que essa pessoa tem, mas ele tem um olhar, ele tem algo que me transmite coisa boa. Não é? Já viu assim, gente? E teve situações também, minha esposa, inclusive, ela é muito sensível quanto a isso. Tinha minha filha adolescente com alguns amiguinhas lá do colégio, e foram fazer um trabalho lá em casa. E minha esposa olhou para aquele pessoal e viu uma das pessoas. Minha esposa disse, essa daí, ela não me engana. Ela tem um olhar de pessoa invejosa, de pessoa que não tem uma linha reta. Olha, pode acreditar. E não foi influência da minha esposa para a filha adolescente. Ela disse para mim, reservadamente. Passaram alguns meses, 2, 3 meses,
Não é que aquela pessoa que minha esposa tinha já sinalizado na percepção dela que ali não era uma boa pessoa, ela aprontou com não tão somente com minha filha, mas com outros colegas, fez uma maracutaia para jogar um coleguinha contra o outro. E que depois, posteriormente, foi esclarecido e percebeu que a origem daquilo tudo foi justamente aquela pessoa que minha esposa disse. Então, nós temos que estar todos os dias blindados. Você está entendendo? Você tem que estar blindado. Ali, principalmente na região do Rio de Janeiro, São Paulo, que a violência é muito maior do que nos outros estados. Pessoas, quando são importantes, muito importantes, e que têm um grande poder aquisitivo, eles têm carros blindados, ou seja, para não ser atingido com investidas de meliantes, de pessoas do mal. Bem assim, a nossa vida em Cristo, nós temos que estar todos os dias blindados, revestidos com o poder do Espírito Santo. Quando você sai de casa, você tem que dizer: estou guardado, blindado e protegido pelo Espírito Santo. Porque assim nós enfrentamos tudo. Nós começamos a ter sabedoria diante das adversidades que porventura surgem. E a gente segue um caminho reto, fazendo o que agrada sempre ao Senhor. Então, deixe que o Espírito Santo, de fato, faça parte da sua vida. Deixe que ele flua. Deixe que a percepção do Espírito Santo seja para as outras pessoas. Não porque você quer demonstrar, mas nas suas atitudes que são normais no dia a dia. Você tem que ser exemplar. Eu falava também em casa nesses dias que, como eu dirijo uma clínica de dependentes, e às vezes você sabe que há todo tipo de pessoa que você lida, pessoas ingratas, pessoas difíceis, pessoas invejosas, pessoas que têm outras clínicas, né? E existem ataques para tentar lhe destruir, sabe? De você não ter a evidência que você passa a ter uma notoriedade quando você procura verdadeiramente fazer o certo. E eu dizia em casa, eu disse: olha, na palavra de Deus diz que a gente, se fizer tudo certo, você não tem ter preocupação nenhuma com as autoridades, porque as autoridades também são constituídas por Deus, sejam juízes, sejam promotores, sejam governantes, também são constituídas por Deus. E às vezes você acha que determinadas atitudes dessas autoridades são erradas, são perseguitórias, mas não se preocupe. O que você tem que estar é firmado. Você tem que ter a certeza no seu coração, dizer: eu procuro dar um bom exemplo. As pessoas que trabalham com você, seja dos cargos mais elementares aos cargos mais elevados de direções, de autoridade, etc., você tem que estar sempre